A roda do tempo gira e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos e até o mito já está há muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Em uma era, chamada por alguns de a Terceira Era, uma era ainda por vir, uma era há muito passada, um vento se ergueu nas montanhas da névoa. O vento não era o início. O girar da roda não tem inícios nem fins, mas era um início. Taishar Manetheren. Nesse podcast, nós vamos conversar sobre nossa série favorita, A Roda do Tempo, escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca. Vamos comentar sobre os personagens, sobre a mitologia da saga, além de, claro, sobre a série de TV que sai muito em breve pelo Prime Video da Amazon. Hoje é dia da gente conhecer um pouco mais das 10 nações do universo de A Roda do Tempo. Nações que a gente conhece e ouve muito falar na história principal, mas que não sobreviveram até os dias atuais, a gente pode dizer assim, né? Mas elas são importantes, fazem parte da história, que influenciaram muito o mundo de A Roda do Tempo que a gente conhece. Por isso, então, resolvemos trazer um pouco mais dessas informações para a gente continuar, então, se aprofundando cada vez mais nas raízes desse universo. O ideal é que vocês tentem acompanhar, gente, os episódios por ordem cronológica, para que não se sintam tão perdidos diante dos eventos, né? Porque eles também seguem uma linha que faz sentido para a história como um todo. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Povo do Dragão, e hoje, mais do que nunca, Taishar Manetheren. Eu sou a Gisele e, gente, nada como uma dancinha com Trollocs para chamar o sono. Saudações, devotos da sombra e amigos das trevas. Hoje, mais do que nunca, vamos celebrar a glória do grande Senhor. Portanto, chorem por Manetheren, chorem pelo que se perdeu para sempre. E aí, pessoal, meu nome é Luan e tava aqui pensando, se tem uma época de Roda do Tempo que daria um videogame fudido de bom, seria a época que a gente vai falar hoje. Gente, eu sou o Emerson e estou aqui hoje pela honra da Águia Vermelha, pela honra da Rosa do Sol, a Rosa do Sol. Então nós vamos começar pelo período pós-ruptura e a formação das 10 nações, então, né? Somente quase 200 anos após a ruptura do mundo, que finalmente surgiram novas nações em um mundo destruído. Infelizmente, muitos partidários do Tenebroso, assim como crias da Sombra, sobreviveram para se opor às jovens nações recém-fundadas. Mesmo escondidos na praga, a ameaça que essas criaturas e os amigos das trevas representavam era muito grande, né? O raciocínio era óbvio. Nenhuma das nações poderia resistir sozinha contra essas ameaças e era necessário que elas formassem uma aliança, então, para conseguir resistir a essas forças da sombra, sem que elas perdessem sua soberania perante as outras. No ano de 209 DR, conforme já visto em outros episódios do podcast, então o calendário tomando foi adotado universalmente uns 10 anos antes dessa data. Então, 209 depois da ruptura, foi firmado o Pacto das 10 Nações, conhecido também como o Segundo Pacto, que em boa parte foi firmado pelos esforços da rainha Mabrian de Aramael, que, pelo que é conhecido, foi uma Aes Sedai da Aja Cinza, assim como outras Aes Sedai foram rainhas entre a ruptura até o final da Guerra dos Trollocs. De modo que a Torre Branca claramente sim desempenhou um papel crucial na formação desse pacto, né? A história nos conta que ela era também uma Ta'veren, gente, tornando-a assim a primeira e única Ta'veren mulher que a gente conhece, que a gente tem conhecimento, então, em toda a saga. Como eu queria saber mais sobre essa mulher, uma história sobre ela. Eu ia amar. É uma coisa bem interessante, né? E pra quem não lembra o que é Ta'veren, são pessoas que influenciam na tessitura da roda, né?
Uhum. Ou o famoso Deus Ex Machina do Robert Jordan. É, justificação, né? O Deus Ex Machina é justificado. Isso, muito bem justificado. E é legal porque, né, é um ótimo exemplo de... Se tinha que ser alguma... Por exemplo, a gente não conhece tantos Taviren assim em toda a saga. Acho que a gente conhece uns 5. E aí, dentre eles, tem a rainha de Aramaeli. E aí, imagina o esforço e digamos, a sorte, o Deus Ex Machina, digamos assim, a conveniência de roteiro da história que motivou, né, a rainha conseguir articular todas as nações que estavam ali lutando, tentando se estabelecer no caos depois da ruptura. Então bastava realmente uma força de Taviren mesmo para poder unir todos os interesses. Exatamente, a escolhida para juntar o mundo do caos que tinha sido a ruptura e todos os canalizadores masculinos enlouquecidos. Exatamente. Agora é um pouquinho sobre o detalhamento de cada uma dessas nações, né, do pacto. Todas as 10 nações contavam com várias cidades construídas por Ogiers, né? Porém, nenhuma delas existe mais na atualidade. Os vestígios transformaram nas fundações das construções modernas. Muita informação foi perdida sobre as 10 nações, mas a gente sabe o nome de todas elas e dos seus governantes, né? Começando por Aelgar, que tinha como sua capital Ancoima, e era governada pelo rei Hamedan. Algar ficava localizada onde atualmente, na Terceira Era, né, que é a era que a gente conhece, ficam localizados então os reinos de Tarabon e Amadícia. Então, gente, eu acho que assim, seria muito legal se vocês conseguissem escutar esse episódio com um mapa de Roda do Tempo à vista, ou até mesmo dar uma olhadinha depois, porque acho que a título de curiosidade seria muito interessante. É legal vocês, ouvintes, pegarem o mapinha da atualidade, que é o que a gente encontra nos livros, e jogar no Google o mapa das 10 nações e comparar. Tem mapas muito claros, assim, que a gente vai colocar também nos links na descrição do episódio, que botam realmente as fronteiras das 10 nações direitinho, e aí para vocês compararem e não ficarem perdidos, porque realmente são muitos nomes. Agora a gente tem Almorim, foi governada pelo rei Coerid Nossar, né? Seu território estendia-se do norte da adaga do Fraticida até Radommirk e Dorinim, a espinha do mundo, né? Sua capital era Alcair Rainalen, que mais tarde se tornou Carin. Sua outra grande cidade, construída por Ogier, era Genshai. Aramaeli foi uma das maiores e mais poderosas nações a se erguer após a ruptura do mundo, né? E parece ter se organizado mais rapidamente do que algumas outras nações, forjando assim uma forte aliança com as Aes Sedai, identificando a ameaça ainda existente das Crias das Sombras e dos Amigos das Trevas. Por volta então do início do século III, depois da ruptura, a rainha, né, que era a Aes Sedai, Mabriam Encherid, propôs que as 10 nações se aliassem contra a ameaça restante da Sombra. Com o apoio das Aes Sedai, suas negociações foram bem-sucedidas e o Pacto das 10 Nações foi assinado em 209, depois da ruptura. Araeli estendia-se desde a Praga à espinha do mundo e fazia fronteira com Tar-Valon, né? A capital foi Mafal da Daranel, que mais tarde se tornou então Faldara, e suas outras cidades construídas por Gier foram a Ana de Anoeli, Quibi-Yarsand e Haim-Naili. Atualmente, então, onde era Araeli, ficam localizados os reinos de Malkier, Shienar, Arafel e partes de Kandor. Apesar, sim, do sucesso de Aramaeli em forjar o tratado, foi a primeira nação a cair durante as guerras dos Trollocs, né? Com sua capital, assim, devastada, destruída. Após as guerras, as nações Handashar, El-Salam, Roameli e Urumbum surgiram de suas ruínas. Alguns dos símbolos de governo de Aramaeli foram passados para Handashar e, eventualmente, para os reis de Malkier. Uma coisinha que é interessante da gente ter um pouco de consciência é que, antigamente, a praga ela não era tão assim, porque se a gente pegar o mapa ali que a gente encontra nos livros, ela não é... A praga ela é meio que ali fica
na fronteira das terras da fronteira, é claro. Antigamente, a praga era um pouco mais para cima, então ela não... com o passar dos anos que ela foi descendo mais, então, por exemplo, Malkir, né, que é uma história super conhecida na saga, não existe mais por conta desse avanço da praga. Antigamente ela era muito mais para trás, assim, né, só ficava lá, tipo, ao redor de Sheol. Então, Aramelli, ela bem para cima, ela ia bem para o norte, onde hoje em dia é tudo dominado por Trollocs. Agora a gente vai falar então sobre Aridol, que era governada pela rainha Doreli Thorgin, né? Estendia-se ali ao longo das margens oriental do rio Arinelle, até ao leste para as florestas espessas entre os Haivin e o Ibo. Fazia fronteira com Geramide ao norte e Safer a oeste, né? Manetheren ao sul, Coremanda a leste e Eramaeli a nordeste. Sua capital também era chamada de Aridol e estava ao sul, né? Muito perto da fronteira com Manetheren, né? As ruínas de Aridol estão agora na margem sul do rio Arinelle. Suas outras cidades construídas por Ogier eram Abor Macelene e Sirendemar Naili. O território de Aridol hoje não é reivindicado por nenhuma nação, salvo o pedaço ali de terra ao longo da margem sul da Arinelle, que tecnicamente está dentro de Andor e é principalmente assim um deserto desabitado, né? A nação de Macenachar surgiu no local de Aridol após as guerras. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Coremanda, que era governada pelo rei Ladoman e ocupou o coração do continente. Ela ficava ali perto de Aridol, Aramel, Tarvalon e Manetheren, onde na época da saga é a Grande Endor. Outras grandes cidades construídas por Ogier ali na área são Braim, localizada perto do local de Nubraim, Nailini, Samfara e High Caemlyn. Após a guerra, os reinos de Aldeshar, Caimbarin, Nerevan e Dal-Kalain surgiram de suas ruínas, né, de Coremanda. Sobre Eharon, era governada pelo rei Temanin, ficava localizada na região centro-sul, né, entre o rio Eldar e o Manetheren Drell, embora também detinha alguns territórios a leste do Manetheren Drell. Fazia fronteira com Aelgar, Manetheren e Essênia, e sua capital era Londarenkor, e suas grandes outras cidades construídas por Ogier foram Barashta, que se tornou Ebuldar, e Dorel Caramon, que se tornou Ilian. Atualmente, o território da antiga Eharon consiste no reino de Altara, Ilian e Murendi. Eharon foi o reino mais ao sul a sofrer uma invasão de Crias da Sombra durante as guerras dos Trollocs, com os exércitos Trollocs saqueando Barashta em Eldar brutalmente. No entanto, eles não foram capazes de consolidar sua vitória e foram forçados eventualmente a se retirar. Mesmo com isso, Eharon sobreviveu às guerras apenas para entrar em colapso um pouco mais tarde. Os novos governantes conseguiram restaurar o reino às suas antigas fronteiras, mas optaram por dar-lhe um novo nome, que é Chiota. Algumas ruínas e estátuas de Eharon sobreviveram, e as ruínas de Londarenkor ainda são visíveis a nordeste de Ebuldar. Continuando aqui, descendo pelo mapa, e antes de a gente falar das próximas nações, só um lembrete. Esses governantes que a gente está mencionando no começo de cada uma das nações são os governantes na época do Pacto. Então, ali por volta de 209, depois da ruptura. Claro que, né, centenas de anos se passaram entre a ruptura e até o final da Guerra dos Trollocs. Então, a gente só está mencionando realmente os reis ou rainhas ou conselhos de nobres daquela ocasião, ali por volta do 209, que firmaram o pacto. Continuando aí, temos Essênia, que, diferentemente das outras, era uma nação não governada por um único monarca, mas sim por uma coalizão de nobres, meio que um conselho ali, meio que uma democracia ateniense, talvez. O primeiro lorde, né, eles tinham meio que um líder ali, o primeiro lorde Crystal foi quem foi o responsável por trazer Essênia para o Pacto das 10 Nações, lá no ano de 209, como já mencionamos. E uma coisa muito curiosa é que a cidade de Tyr, onde fica, né, a Pedra de Tyr, uma localização muito importante para a saga atual, já existia na época e já tinha esse nome, né? Era a primeira e a mais antiga das cidades da nação. Essênia ficava ali na parte sul do continente, né? Ela dava para o Mar das Tempestades. Diferentemente do que a gente possa pensar,
Né? A capital não era Tyr, né, a cidade mais antiga, mas sim a cidade de Arém-Mador, que hoje em dia é a cidade de Farmeren, que também é uma cidade muito importante para a saga um pouco mais para frente. Atualmente, no território de Essênia, ficam localizados Tyr, Mayenne, a parte oriental ali de Ilian, as planícies de Maredo, que hoje em dia não são nenhuma nação específica na Terceira Era, são ali um descampado, nenhuma nação decretou ali um domínio sobre essas planícies, mas elas existem ali. Era onde ficava Essênia. E diferentemente das outras nações que caíram realmente com a invasão dos Trollocs, Essênia conseguiu até sobreviver às guerras, mas ela entrou em colapso logo em seguida, dando à luz várias nações que surgiram das suas ruínas. Seguindo aí a nossa oitava nação, Jaramide, que era governada por uma rainha, a alta rainha Egoridin, e tinha sua capital Darembar, que hoje em dia é a cidade de Maradon. Jaramide ficava ali na região noroeste, ali onde se estende no cantinho do mapa, onde no finalzinho da Cordilheira das Montanhas de Don, né, ali onde fica a região do fim do mundo e ali o começo, né, do Oceano de Arif. Hoje em dia, né, ela corresponde a Saldeia, basicamente, e uma parte de Kandor também. E ali pega também, descendo um pouco mais para o sul, Arad Doman, também uma nação bastante importante para a saga. Jaramide era uma nação bem poderosa e forte ali dentro do Pacto das 10 Nações. A rainha conseguiu o acordo lá dos seus nobres, dos seus súditos, para fazer parte do Pacto das 10 Nações. E ali por volta do ano 1000, ou seja, bem depois da assinatura do pacto, que aconteceu a primeira incursão dos Trollocs. Então ali por volta do ano 1000, depois da ruptura, Jaramide foi a primeira nação a ser invadida pelas Crias da Sombra, e acreditava que seria só uma incursão padrão dos Trollocs, de vez em quando eles saíam ali da praga para aterrorizar as nações humanas, mas na verdade isso foi realmente o início da guerra, né, com a invasão de centenas de milhares de Trollocs por dentro do continente. Depois da guerra, Jaramide não conseguiu se manter ali, ela acabou se desmantelando ali no fim da guerra, e várias outras nações surgiram no seu lugar. Então a gente vai falar de Seifer agora, a nona nação. Ela era governada pelo rei Iwind e ela ficava localizada ao longo da costa oeste do continente. Ela se estendia do Oceano de Arif até os sopés das Montanhas da Névoa. Os mapas não são muito claros, né, mas parecem que Seifer também possuía algumas terras a leste, do rio Arinelle, e fazia fronteira com Jaramide, Aridol, Manetheren e Aelgar. Sua capital era Imã e estava localizada no local da moderna cidade de Domani de Catar. Há muitos registros de confrontos contra Manetheren na fronteira. Essas duas nações elas eram rivais e disputavam territórios e matéria-prima. Seifer sofreu grandes perdas, mas existiu a Guerra dos Trollocs, porém a nação entrou em colapso logo depois. E dela surgiu os reinos de Omandachar, Elandabor e Darmovan. Nos dias atuais, na Terceira Era, o território de Seifer é composto pelos reinos de Ad-Doman e Tarabon. O melhor a gente guarda para o final. Vai lá, Emerson. Pois é, agora por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, né, a nação que nós temos mais informação é Manetheren, né, os ancestrais dos nossos 5 protagonistas de Dois Rios. Manetheren, traduzido da língua antiga, significa Lar da Montanha, e foi uma das 10 nações que surgiram das cinzas da ruptura do mundo. Ela estava localizada, né, dentro e ao redor das Montanhas da Névoa, e estendia do rio Arinelle ao norte, das Montanhas Eldar e da Mona ao sul. Ela fazia fronteira com Aridol ao norte, Aelgar e Erradon ao sul, Coremanda a leste e Seifer a oeste. Sua capital também tinha o nome de Manetheren e estava localizada nas montanhas, entre o rio Tarandrelle e Manetherendrelle. Ela tinha outras grandes cidades, mas eu falo no final. Agora um pouco da história, né, da nação. Antes das destruições provocadas pela ruptura do mundo, né, a terra que eventualmente seria Manetheren era muito diferente. Durante a ruptura, os canalizadores masculinos, insanos e malucos, eles mudaram drasticamente a geografia do mundo, conforme nós falamos no episódio sobre a Torre Branca, no início. No processo, né, alguns levantaram as montanhas da névoa, do fundo do mar. E o resultado foi uma cadeia gigantesca de montanhas ricas em recursos minerais que estavam afundadas, né, nas profundezas do oceano durante muito e muito tempo.
Agora vamos falar um pouco sobre a fundação de uma nação. As primeiras pessoas a virem à região, elas chegaram antes mesmo das últimas décadas da ruptura. Esses colonos, inicialmente, eles descobriram não apenas a riqueza mineral nas montanhas, mas também que a terra era uma terra muito rica e verdejante, e que era alimentada por vários rios que fluíam cortando as terras. Então surgiram comunidades e elas foram se estabelecendo durante todo o território. Nós temos informações que durou cerca de 100 anos até surgir um poder soberano. Os primeiros registros históricos de Manetheren como um Estado-nação datam por volta do ano 100 depois da ruptura. Por mais de 100 anos, Manetheren consolidou seu poder, então conseguia expandir o seu território e suas fronteiras, que atualmente atingiram a Ficamurande moderna. Nesse período, essa nação travou batalhas contra seus vizinhos, reivindicando principalmente soberania. E esses conflitos só acabaram quando a rainha Mabrian Encheride de Aramael propôs a aliança com as outras 9 nações, formando o Pacto das 10 Nações. A rainha de Manetheren que assinou o pacto foi a rainha Sorela Aimarena, que provavelmente também era uma Aes Sedai. No século seguinte, né, a assinatura do pacto, Manetheren cresceu. Foi nessa época que os Ogiers foram convidados a ajudar na construção da capital da nação. Alta e segura nos picos das Montanhas da Névoa, disse que uma vez concluída a capital de Manetheren era uma verdadeira maravilha de se ver, e que os construtores Ogiers, eles vinham ao lar da montanha simplesmente para olhar para ela com admiração. A cidade continha um bosque Ogier conhecido como o segundo mais bonito do mundo, perdendo somente para o bosque de Tar Valon. Ele possuía também um caminho, né, possibilitando viagens fáceis para uma multidão de cidades irmãs e pousos Ogiers. Embora Manetheren estivesse geralmente em paz com as outras nações, as montanhas da névoa estavam cheias de riquezas minerais, conforme eu falei, e sempre tinha algumas invasões frequentes e batalhas contra a sua nação rival, né, Seifer. Em determinado século, quando Manetheren foi governada por um rei chamado Buirin, Seifer invadiu Manetheren, liderado pelo seu próprio rei, um homem chamado Aedomon. O rei de Manetheren, Buirin, respondeu mobilizando o exército de Manetheren contra-atacou Aedomon no Val de Midian, de onde Seifer saiu vitorioso. Esses conflitos com essa nação rival durou gerações e gerações, e essas duas nações nunca deixaram de ser rivais. Enquanto as mulheres governam, tá tudo ok, né? Aí entra os homens pra fazer merda. Mas geralmente o Manetheren era governado por uma rainha e um rei, né? Então, tipo, não culpa só os homens. Mas é que nessa parte em específico traz o nome dos 2 reis, por que será, né? Alguma coisa deve ter aí. Porque homem gosta de brigar, né? Isso é no soco. Normal. Somos idiotas. Fale por você. Agora a gente vai falar um pouco sobre o governo de Manetheren. Os registros da fundação do governo de Manetheren estão perdidos no tempo, e alguns pedaços da história sobreviveram para a gente saber um pouco sobre a estrutura política da nação. Como a maioria das outras nações, as outras 8, né? Manetheren também era uma monarquia tradicional, né? A gente não sabe muito bem como era a sucessão hereditária, se era por meio de linhas masculinas ou femininas, mas como muitas rainhas são mencionadas em registros históricos, assim como os reis também, é plausível que os herdeiros políticos sejam os primogênitos, não necessariamente somente os homens. Frequentemente, as nobres canalizadoras eram treinadas na Torre Branca e se tornava a Aes Sedai. Tradicionalmente, cada rainha de Manetheren era uma Aes Sedai, e ela criava um elo com o seu rei e tornava assim o seu guardião. No entanto, por isso que a capacidade genética de canalizar era muito forte na realeza de Manetheren. Os registros também indicam que Manetheren tinha uma classe dominante de nobres que eram referenciados como os primeiros lords. E eles gostavam de falar, né, um dialeto da língua antiga, e também exerciam uma grande quantidade de poder político. Agora, falar um pouco das forças militares. O exército de Manetheren foi, talvez, a força militar mais significativa do continente durante o milênio após a ruptura do mundo. A nação era conhecida como uma firme defensora do Pacto das 10 Nações, e seus militares se tornaram conhecidos por sua oposição inabalável à sombra, ganhando o apelido de a espada que não podia ser quebrada.
No episódio sobre que a gente sobre referências, né, sobre inspirações sobre a série, tem uma música de uma banda, eu esqueci agora, mas vocês podem escutar o episódio, e tem uma música dedicada a Manhattan. O Bando da Mão Vermelha, né, era o famoso e mais conhecida companhia militar da época. Seus maiores guerreiros reuniam-se em Manhattan para terem a chance de serem selecionados como dignos de fazer parte do lendário grupo. Eles eram uma companhia de heróis e mestres de lâminas que tinham defendido gerações da nobreza Manhattan. A história do Bando da Mão Vermelha era longa e histórica, e eles se envolveram em inúmeras façanhas. Porém, infelizmente, a maioria dos registros relacionados ao bando foram destruídos durante a Guerra dos Trollocs, e das histórias da companhia restaram apenas esteio de lendas. Nós temos registros de 4 grandes cidades que Manhattan possuía. Todas elas foram construídas por Ogiers e por os maiores engenheiros da época. Então nós temos Manhattan, que era a capital da nação, que significa lar da montanha, e conhecida como a cidade mais bonita do mundo na época. Nós temos também Corarteren, que era uma cidade localizada no coração da nação. Histórias descrevendo a cidade foram destruídas ou perdidas, e, portanto, nada se sabe dessa cidade construída por Ogier, além de seu nome. Nós também temos Jaracopan, que parece o nome de um medicamento Buscopan, horrível, e também a gente só sabe que foi construída por Ogiers e sumiu. Nós temos também Shanaine, e foi construída por Ogiers, destruídas, e o local se chama Gerhana. Acho que se você tá ouvindo esse episódio, provavelmente você já deve ter lido pelo menos o primeiro livro, eu acho. Mas não tem como a gente não lembrar daquela parte, assim, épica, que eu lembro que eu fiquei muito arrepiada, de quando a Moraine, ela explica, né, pros nossos 5 jovens de Dois Rios, sobre a origem deles, a origem de Manhattan, né? Porque até então a gente pensa que era só um vilarejo lá, escondido pelas montanhas. E quando ela fala sobre a grandiosidade, né, daquele local, daquele passado. E recentemente eu vi um post no Twitter de alguém falando que ficou um pouco incomodado de 5 pessoas saírem de Dois Rios e essas 5 pessoas se tornarem muito importantes para a série, né? Porque eu não vou citar detalhes, mas dessas pessoas a gente tem Tavirens, a gente tem pessoas ali que podem canalizar. Só que o Jordan, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque ele cria muito bem as suas raízes, né? Então, quando a gente vai pesquisar mais sobre a história, então, sobre esse universo de A Roda do Tempo, a gente vê que ali era um local que tinham muitas pessoas poderosas, era o local, assim, com uma linhagem nobre, por assim dizer, que era normal pessoas canalizarem, né? Então, ele explica muito bem os seus Deus Ex Machina, como a gente costuma dizer, ele justifica muito bem as coisas, né? Então, à primeira vista, superficialmente, você pode achar que isso não tem graça, não faz sentido, mas faz muito sentido quando você compreende a história como um todo. Acho que isso é o que torna mais interessante a gente se aprofundar tanto nesse universo, sabe? Também é meio, essas críticas, eu sempre fico meio reticente com essas críticas, porque é óbvio que numa obra de ficção, os protagonistas, as pessoas que a gente está seguindo, elas vão se tornar importantes, elas vão ser as pessoas mais importantes do mundo. Então, é óbvio que a gente está seguindo 5 pessoas que saíram lá de Dois Rios, a antiga Manhattan, é óbvio que elas vão ser pessoas importantes no mundo. Senão a gente não teria motivo para a gente estar ali acompanhando os pensamentos e a jornada delas. Então, é ficção. Então, o protagonista é óbvio que ele vai ser importante, senão a gente não estaria ouvindo a voz dele, né? Ou seria um outro tipo de história em que existem livros de fantasia que acompanham o amigo do grande escolhido, né? E aí tem toda essa questão de como é que ele se sente em ser um zero à esquerda perto do escolhido. Mas não, A Roda do Tempo é uma história típica de escolhidos, né? Não é só escolhidos. Então é óbvio que eles vão ser grandes pessoas que vão mudar o mundo e vão causar impacto sobre as sociedades e tudo. Então é meio ótima a sua explicação, Gi, mas também eu quero rebater essa crítica aí, que não tem nada a ver. Eu acho que as pessoas cobram, por exemplo, aqueles 5 saíram do mesmo lugar. Por que não saíram 3 de lá, 1 de outro lugar? Então, eu entendo essa cobrança delas, ainda que quando eu vi, eu falei, nossa, poxa, é verdade. Mas quando a gente pesquisa mais sobre o universo do
Robert Jordan, a gente compreende que ele não estava sendo vago na hora de criar, eu vou escolher 5 pessoas saindo do mesmo lugar e essas 5 pessoas vão, por exemplo, salvar o mundo, sabe? Não, tem um motivo dessas 5 pessoas saírem de lá, sabe? Acho que é isso mais ou menos. Mas eu entendi o seu ponto, também entendi do post que eu vi e é isso. Tudo isso se explica com a ideia genial do Jordan, que é ta'veren. Então, tipo, tudo se explica com isso, né? Todo mundo ao redor deles, tudo vira ao redor de pelo menos 3 deles, né? Então, tudo se explica com isso, basicamente. Cara, eu acho que se tivesse, eu acho que se tivessem surgido cada ta'veren de cada, sei lá, de cada nação, de lugar distante, diferente, eu acho que a série ia ser bem diferente do que ela é, porque provavelmente eles poderiam se tornar rivais, né, inimigos e guerrear entre si. Então eu acho que foi bem conveniente sair os 5 amigos do mesmo local, sabe? Um de 2, o outro, sei lá, de Tarabon, o outro, sei lá, da antiga Malkir, sei lá. Grande chance deles virarem inimigos, eu acho que ia dar muito ruim. Ia ser um tipo diferente de história. Ia ser uma história de eles lutando entre si pelo, sei lá, quem vai controlar mais. Então a gente ganhou uma história de pessoas que saíram do mesmo lugar se descobrindo, né? Como que essas pessoas, quando ganham poder, quando saem pelo mundo, como que elas se comportam e como que elas se comparam. Os personagens estão sempre se comparando. Poxa, mas o Rand era desse jeito, como é que ele... Eu não tô reconhecendo o Rand desse jeito. Ou, nossa, a Egwene era aquela menina, filha do... mimada, filho do prefeito, e agora olha onde ela chegou, e esse tipo de coisa. Então, cria um elo diferente, uma relação diferente. São escolhas de narrativa, né? Eu entendo todos os lados. Sim. É uma história sobre amizade, e não é uma história perfeita, sabe? É uma história que põe os amigos à prova e mostra muito o amadurecimento deles, né? E só pra falar mais uma vez sobre o ta'veren é como se fosse o ponto final de uma conversa. Se alguém vir contestar alguma coisa sobre a Roda do Tempo, a gente fala, mas ele é ta'veren. Ponto, acabou a conversa. Ninguém fala mais nada, entendeu? Então eu acho isso muito legal. Total, é ótimo. O Jordan é foda. Agora a gente vai falar um pouco sobre as criaturas, né, que causaram a Guerra dos Trollocs. Obviamente, o primeiro é o Trolloc, conhecido também como Khalil, né, a Guerra dos Khalil. Como você é podre, garoto. Como nós comentamos no episódio passado, né, o episódio 6, sobre os abandonados, especialmente na ficha, na parte do Aginor, os Trollocs foram criados por ele, né, são experimentos de material genético humano com DNA animal, que resultou num tipo de guerreiro supremo perfeito, kkkk. Perfeito para compor os Exércitos da Sombra, que é um ser feroz, ele é poderoso em batalha, veloz, difícil de matar e inteligente o suficiente para lutar bem e obedecer ordens. O DNA de animal utilizado para fazer os Trollocs foram animais de agressividade inata, como javalis, lobos, águias e carneiros. Essa parte aqui do carneiro eu me dei uma questionada, mas aí eu lembrei que eu já tomei uma cabeçada de um carneiro quando eu era criança e fiquei um pouco traumatizado, eles são bem bons mesmo. Os Trollocs, eles possuem cerca de 2 metros de altura, né? Parecem quase um armário, bem musculosos, tipo o Henry Cavill. Essas criaturas são quase tão rápidas quanto cavalos e muito mais fortes que humanos e animais. Eles são sanguinários por natureza e manifestam grande ferocidade e desejo de matar por puro prazer. Sua ânsia de matar dificultava muito a captura de prisioneiros que pudessem ser utilizados em situações mais delicadas. Era mais fácil deixar essas criaturas matando conforme sua vontade insaciável. Até mesmo era difícil controlar eles, essas criaturas bestiais, pois além da falta de disciplina, as criaturas são controladas pelo medo, e muitas vezes eles tinham mais medo dos seus inimigos do que quem os liderava. Assim, muitas vezes fugiam e até mesmo matavam seus líderes pisoteados. Os Trollocs são onívoros, mas eles preferem carne, tipo Khalil. Mas é ridículo. Esse é o momento do Discovery Channel, documentário sobre como viviam os Trollocs, de que se alimentavam, hábitos de acasalamento. Sim. Então se preparem, ouvintes. Eu acho que o Emerson fala tanto
Trolloc e Khalil na mesma frase, que as pessoas, assim, já estão acostumadas a visualizar a imagem do Khalil quando Exato. quando a gente fala Trolloc. Desculpa, Khalil. Meu Deus, Gisele, até você. Gente, é a mesma coisa. Khalil na língua antiga significa Trolloc. Desculpa, Khalil, mas é culpa do Emerson, cobra dele. Khalil deixou o podcast. Os Trollocs, eles são onívoros, como eu falei. Trollocs gostam tanto de carne que não interessa se é a carne animal, humana, ou até mesmo a carne de outros Trollocs. Que nojo, né? Eles são, além de tudo, eles são canibais. Os investigadores jurados à sombra, eles estavam determinados a motivar e controlar as poucas qualidades que os Trollocs possuíam e utilizá-las em benefício do grande Senhor das Trevas. Ironicamente, foram os próprios Trollocs que deram a solução. E um plus, os Trollocs, eles se dividem em grupos tribais. Então tem mais ou menos, sei lá, uns 12 grupos aqui que eu não vou falar o nome de nenhum, porque é bem difícil de falar. Tem um que se chama, tipo, Goblin, Ghoul, Greenland, Cobal, Kmon, Davol, Daimon, Bashen. Outros aí mais difíceis. Na Era das Lendas, os Trollocs, somente os Trollocs machos participaram das guerras. As fêmeas não passavam de máquinas reprodutoras. Os Trollocs, eles também podem... Não, gente, olha isso. Presta atenção. Os Trollocs, eles podem se reproduzir com humanos. Porém, seja como for, ainda que a humana sobreviva ao parto, geralmente os fetos nascem natimortos e os que conseguem nascer vivos sobrevivem pouco tempo depois. E aí, gente, vocês fariam um Trolloc? Pergunta ridícula. Com a quantidade de furries que existem, né? Tem muita gente que faria. Ai, gente. Que nojo. Nojento mesmo. É bizarro, porque é muito difícil eu encontrar agora uma criatura, assim, de universo de fantasia que eu tenha tanta repulsa, sabe? Quanto eu tenho dos Trollocs, porque quanto mais eu descubro sobre eles, mas eu acho eles bizarros, sabe? Cada informação. Então eles já têm uma aparência muito estranha, costumes estranhos, sabe? Tipo, cozinhar as pessoas assim num caldeirão, sabe? E aí a gente descobre umas coisas dessas também e eu nem sei o que falar, gente. Se tiver pessoa, eles cozinham outros Trollocs, sabe? Eles são bizarros. Quando eu comecei a ler, eu achava eles um pouco patéticos, sabe? Mas, tipo assim, tem muitos detalhes que a gente vai descobrindo sobre eles. Que realmente, os Trollocs, eles são muito bizarros, eles têm uns costumes muito... E eles não são completamente somente bestas que só saem por aí matando, eles conseguem se organizar em tribos, né? Então até é bem interessante, querendo ou não, eles são tem uma parte de... né? Sim, eles são, de certa maneira, eles são inteligentes, eles conseguem ter uma organização ali, é bem interessante. Tanto é que um exemplo dessa inteligência, digamos, mínima, ou talvez nem tanto dos Trollocs, é que no Olho do Mundo ocorre, lá na página 93, estou com a página bem abertinha aqui do meu lado, página 93 temos a primeira e a única vez que um Trolloc fala em toda a saga, em todos os 14, 15 livros de A Roda do Tempo, só nesse capítulo de O Olho do Mundo que a gente vê um Trolloc falando mesmo. E ele fala tipo Hulk, assim, então o nome dele, inclusive tem um nome, é o Narg. Então outros vão embora, Narg fica, Narg esperto, Narg não machuca. E ele fica conversando com o nosso protagonista. É uma cena bem bizarra, eu acho que depois dela o Robert Jordan não quis mais fazer Trollocs falando, né? Escrever Trollocs falando, ele abandonou um pouco essa ideia, porque nunca mais os Trollocs proferem nenhuma outra palavra. Então, eles falam. Eles, inclusive, o tal do Narg, ele até fala na língua dos Trollocs, tem um momento aqui que até tem umas palavras em itálico, né? Na língua dos Trollocs, que eu suponho que não seja língua antiga, não tenha nada a ver, seja uma língua totalmente da sombra lá, dos recônditos de Sheol Ghul, mas é interessante que a gente tem o Trolloc falando, né, na língua comum, digamos assim, e na língua dos Trollocs também. E é a única vez que a gente vê isso na saga. A gente acho que a única palavra que a gente conhece na língua dos Trollocs é Balsamon, né, que significa coração das trevas na língua Trolloc. Não lembro mais de nenhuma outra palavra. Tem um nome que eles dão pro deserto Aiel, que é o Campo da Morte, uma coisa assim, não lembro se eles chegam a mencionar a versão Trolloc,
Aqui no que o Narg fala é tipo Vligia Daek Rogada. Sei lá o que isso significa, mas isso é algumas palavras na língua dos Trolls. Eles balbuciam, né, algumas coisas às vezes. Eu acho que quando eu li essa parte, até pensei se não fosse alguma alucinação do personagem, mas eu acho que realmente foi uma ideia ali que o Jordan utilizou. Mas ele achou muito bizarra e falou, não, deixa quieto. Não ficou legal. E parece patético, né? Tipo, ele fala que nem o Hulk fala, tipo, Min não sei o que, Hulk esmaga, Trolloc esmaga, Trolloc bravo. Então acho que ele abandonou pra eles não ficarem tão patéticos. Ele fica falando na terceira pessoa, sabe? É realmente estranho, mas sei lá, não é como nada. Eu acabei de pensar nessa relação como se um Trolloc que fosse, sei lá, tivesse tipo o cérebro quando a gente ainda estava em processo de evolução, sabe? Então os Trolls são bem desevoluídos. Bom, pessoal, agora que a gente já aprendeu bastantinho sobre os Trollocs, a gente vai aprender um pouquinho sobre os Myrddraal agora. Os Trollocs nem sempre reproduzem descendentes à sua semelhança, mas em certas ocasiões eles reproduzem alguns seres com características genéticas recessivas. Os que nascem com a parte animal morrem, mas os que portam apenas características humanas geralmente sobrevivem, mas são crias distorcidas e corrompidas pela mácula que deu origem aos Trollocs, e são, assim, conhecidos como Myrddraal. Essa foi a informação mais bizarra que eu recebi. Gente, saber que os Myrddraals Coloca aquele áudio da Gisele lá no grupo. Ai, gente, não dá, sabe? Até agora eu tô inconformada que o Myrddraal é filho de um Trolloc, sabe? Onde que o Jordan tava com a cabeça quando ele inventou essa parte? Porque aí a gente começa a imaginar, né? Infelizmente. Mas, gente, essa parte, acho que é a parte mais bizarra. Com certeza, eu também acho. Até porque você vê os Myrddraal, como eu já vou falar um pouco mais sobre eles são inteligentes, né? São até, mais pra frente na saga, eles têm alguma importância, né? Sim. E os Trollocs são, como a gente falou agora há pouco, eles são o Hulk, basicamente, né? Como se eles fossem o Hulk de Ultimato e os outros são o Hulk Esmaga. Verdade. É, basicamente então essa isso. evolução é possível, né? É verdade. A gente Nossa, tem um exemplo horrível. Essa comparação com o Hulk, achei horrível. também. É o mais próximo, mas vamos lá. Em algumas terras diferentes, eles são conhecidos por outros nomes. Entre eles, meio-homens, os sem-olhos, homem-sombra, espreitadores, desvanecidos e, pelos lobos, eles são conhecidos como desnascidos. Eles são mais parecidos com os humanos do que seus progenitores Trollocs. Eles são altos, fortes e todos se parecem entre si como se tivessem saído de um mesmo molde. Eles se movem com uma graça sinuosa que supera qualquer movimento humano e atacam com a velocidade de uma serpente. Sua pele, ao invés de ser rosada, negra ou dourada ou qualquer tom humano, né, ele tem um tom bem branco, como de um verme encontrado debaixo de uma pedra, ou aquele bigato que fica num lixo quando os garis estão de greve, sabe, que fica o lixo encostado muitos dias na frente de casa, que fica aqueles bichinhos brancos, parece um bagulhinho de arroz, é aquilo lá. Seu sangue é tão escuro quanto o senhor a quem eles servem. Seus cabelos são escuros e totalmente sem textura. A maior diferença entre os humanos e os Myrddraal fica no rosto. Os Myrddraal não possuem olhos, nem sequer uma ligeira fenda onde os olhos deveriam ficar. Contudo, essas criaturas possuem uma visão de águia, tanto durante o dia mais claro quanto na noite mais escura. Enxergar sem olhos não é sua única característica inumana. Eles também podem desaparecer quando há sombras e reaparecer em grandes distâncias ao entrar em uma zona de escuridão. Contanto que esse segundo lugar também esteja sombrio. Até mesmo o Agnor, que é o criador dos Trollocs, foi incapaz de descobrir como eles conseguiam utilizar a sombra para fazer essa espécie de teletransporte. Possivelmente eles existam no mundo apenas de uma forma parcial, já que eles também não possuem reflexo nos espelhos, formando apenas um borrão assim no reflexo, né? O único ponto fraco conhecido sobre os Myrddraal é a água corrente. Sempre que possível, eles evitam cruzar ou viajar através de um rio. Mas não confie muito nessa informação para salvar sua vida, caso você se depare com algum por aí. Você muito provavelmente vai morrer.
Talvez a melhor arma dos Murdrow seja seu olhar, que possui um efeito paralisador até nos mais valentes guerreiros. Foi a habilidade de causar medo que resolveu os problemas que todo mundo tinha com os Trollocs, né, com o controle dos Trollocs. Até mesmo eles tinham medo dos Murdrow. Os desvanecidos os empurravam para a batalha e controlavam através exatamente do medo. Com o tempo, descobriu-se que um Murdrow podia se vincular com vários Trollocs, anulando completamente sua natureza bestial e os deixando completamente à sua mercê. Mas se o Murdrow vinculado a um grupo de Trollocs for morto, os Trollocs que ele controla morrem juntos. Algo bem conhecido na cultura pop, né? Aquela coisa de mente de colmeia, ou hive mind, que a gente teve também, para deixar um exemplo bem claro, em Game of Thrones, que quando você matava um dos caminhantes brancos, os whites que ele controlava morriam. É bem aquele estilo mesmo. Ainda que os Murdrow sejam descendentes dos Trollocs, eles possuem poucas semelhanças. Pelo que sabemos, todos eles são machos e estéreis devido à sua natureza híbrida, sem nada físico que possam diferenciá-los uns dos outros. Eles são solitários e raramente podem ser vistos em grandes grupos, evitando qualquer tipo de relação social. Eles normalmente mantêm distância dos Trollocs que lideram e são o tipo de criatura certa para cumprir missões discretas. Um machucado mínimo causado por uma arma dos Murdrow mata a vítima. As feridas se infectam e jamais se curam sem a ajuda do poder único. Devido à velocidade, destreza com armas e dificuldade de serem mortos, os Murdrows são inimigos formidáveis e são, definitivamente, um dos maiores terrores da humanidade durante os conflitos contra a Sombra. Mano, os Murdrow, eles são bizarros. Eu lembro, tem uma descrição que o Jordan diz, ele descreve, né, sobre a voz dos Murdrow, que a voz dos Murdrow são como serpentes deslizando sobre folhas secas, sabe? E cada vez que eles aparecem, principalmente pelas primeiras vezes, né? Tipo, a forma que eles paralisam e deixam os protagonistas com medo, realmente é bem bizarro. Nossa, tipo assim, essa descrição sobre o rosto deles, sabe? Que nem olhos, eu acho que se o Tenebroso fosse ter, sei lá, uma forma, ele teria uma forma de Murdrow, porque acho que de todas as criaturas da Sombra, os Murdrows são os mais bizarros e mais sombrios e os mais fodas também. O tom da pele deles, gente, o jeito que descreve, sabe? É tudo muito assim repugnante. E eu não sei, mas eu sempre tive a sensação de que eles são uma casca, sabe? Porque primeiro que eles não têm personalidade, né? Todos são iguais, pelo menos eu não lembro de algum que tinha personalidade, de algum que se destacou, mas assim, gente, eu não tenho lugar de fala porque eu não lembro mais nada sobre os livros quase. E eu sempre tive a impressão de que eles são uma casca, algo maior, conduzisse, controlasse todos eles, sabe? Que não existe um Murdrow individual, ele é apenas uma casca. Agora então vamos saber um pouquinho mais sobre os Drakkars. Eles são criaturas muito perigosas, não por suas habilidades em combate, pois eles não lutam muito bem, já que suas mãos são finas e débeis, como as da Gisele, e seus braços são... Não fui eu que coloquei essa piada, queria deixar bem claro. Do nada! Ué! Foi o Emerson, pode ver lá no grupo. Foi ele. Ah, só pode. E seus braços são fracos e inapropriados para portar armas, mas sim pela capacidade de atrair suas vítimas para um abraço mortal. Sua principal arma é o canto, uma suave e irresistível canção que atrai suas vítimas. Seu beijo extrai a alma da vítima de forma lenta e quando a criatura absorve a alma, também devora a vida. Sobra apenas uma carcaça vazia de algo que já foi um ser humano. Seu toque é mortal e mesmo que alguém sobreviva, geralmente ficam num estado catatônico e é preferível à morte, sabe? Quando eles estão imóveis, é fácil confundir um Drakkar com um homem alto, pálido, vestido com uma grande capa negra, meio que como o Conde Drácula, sabe? O cabelo dele é escuro e grande, geralmente amarrado num rabo de cavalo, o que acentua ainda mais essa ilusão.
Essa capa, na verdade, né, é um par de asas enormes semelhantes às de um morcego, que são o que sustenta a criatura durante o voo. Sim, eles conseguem voar. Eles basicamente são uma mistura de Drácula, sereia e Dementador. Agenor estava inspirado quando criou essa galera. Não, meu Deus. É a primeira vez que eu vejo essa descrição do Drakkar, porque eu não sabia que eles tinham cabelo, que eles prendiam o cabelo. Eu imaginava um Drakkar assim muito mais animalesco, e eu acho eles assim as minhas criaturas favoritas. Porque eu acho muito legal, eu acho eles muito sombrios. São bizarros sim, mas não chega assim a bizarrice que são os Trollocs e os Myrddraal, sabe? Eu adoro os Drakkar também, porque eu acho que eles é alguma versão de vampiro, sabe? Eu adoro vampiro, assim, na cultura pop, e eu acho foda. Eu fico entre os Drakkars e os Myrddraal mesmo, entre criatura das trevas favoritas. Eu tô muito ansioso pra ver como vão ficar no live action. Eu acho os Drakkar um pouco flop, sabe? Tipo assim, ele aparece um pouco no primeiro livro. Tem uma cena, se eu não me engano, no segundo ou terceiro, que um deles dando esse beijo mortal, né? E a canção dele. Não lembro se tem alguma coisa no quarto, né? Mas eu acho que depois eles flopam muito, e, tipo, somem, sabe? E não tem mais, tipo, muita importância, né? Eu acho que o Agenor não criou tantos deles, porque não sei se eles se reproduzem também, se eles vivem muito. E também não quero saber se eles se reproduzem, pelo amor de Deus. Será que eles são filhos dos Trollocs também? Meu Deus, chega dessa especulação. Não, pelo que eu tô pesquisando aqui, os Drakkars, eles eram humanos e foram corrompidos pelos Dreadlords, que usaram o poder único para transformá-los em Shadowspawn. Ufa, né? Então, basicamente, legal. eu tô falando, eles eram vampiros. São os vampiros de Roda do Tempo. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essas criaturas da sombra? Não, chega dessas pragas. Chega dessas pragas que viviam em Praga. Ai, amo, e Praga é onde eles estão filmando a Roda do Tempo. Eu amo, uma referência. Chega dessas pragas que viviam em Praga, estão sendo filmadas em Praga. Em Praga. Então, nós já falamos um pouco sobre cada uma das 10 nações. Nós já falamos sobre essas criaturas horríveis que compunham os exércitos de Trollocs e de criaturas da sombra. Agora nós vamos partir para o que interessa, para a guerra, né? A guerra dos Trollocs. Então, após um certo tempo de paz e prosperidade entre as nações que firmaram o pacto, pensava-se que até as glórias da Era das Lendas retornariam e o mundo impulsionaria adiante novamente. Porém, isso não durou muito. Por volta mais ou menos do ano 1000, depois da ruptura, uma multidão de Trollocs começou a despontar da Praga e a marchar em direção ao sul aos milhares. Esses exércitos dariam início à chamada Guerra dos Trollocs. Foi um conflito que durou mais ou menos cerca de 350 anos e foi responsável por estraçalhar o Pacto das 10 Nações e destruir o relativo sossego que a humanidade havia conquistado após a ruptura do mundo. A gente não sabe nenhuma razão especial que tenha feito os Trollocs abandonarem a Praga para invadir o continente. Seus numerosos exércitos eram comandados por senhoras do medo, em sua maioria Aes Sedai renegadas, que com toda certeza pertenciam à Ágia Negra. Mas havia também alguns canalizadores masculinos no comando das Forças da Sombra. As centenas de milhares de Trollocs que saíram da Praga também eram comandados diretamente por Myrddraals, já que eles se conectavam a um grupo de Trollocs, formando um tipo de elo e os liderava em batalha. A desvantagem é que os Trollocs ficam totalmente ligados a seus comandantes, então quando o Mardor morria, os Trollocs morriam também. Os exércitos de Amigos das Trevas também acompanhavam as forças das Crias da Sombra, muitas vezes proporcionando o cérebro às operações militares, já que os Trollocs não são lá muito brilhantes. As dificuldades com relação ao conflito já começaram quando, mesmo se unindo contra as forças do Tenebroso que arrasavam a Terra, cada nação preferiu manter um exército próprio e separado, ao invés de formarem uma única coalizão forte e unida. Até mesmo a Torre Branca preferiu manter suas Aes Sedai em uma única tropa sob o comando da Amyrlin. O número de Trolloc ultrapassaram muito o número de humanos atacados, e a força dessas criaturas era devastadora. Portanto, logo se percebeu que novas táticas e estratégias deveriam ser adotadas para que houvesse ao menos uma chance de vitória da humanidade.
O comportamento animalesco e a dificuldade de raciocinar em situações difíceis eram a maior fraqueza dos Trollocs, que poderiam ser exploradas pelas forças das 10 nações. Estratégias que faziam uso de cavalaria e se mostraram as mais eficientes contra as forças da sombra. Uma nação sozinha não seria capaz de aguentar as investidas do exército dos Trollocs e Senhoras do Medo. Portanto, a ajuda das nações vizinhas e aliadas era crucial para que a sobrevivência de todos fosse assegurada. O problema foi que nem todas respondiam ao chamado de auxílio. Desse modo, os Trollocs foram capazes de aniquilar nações inteiras, que contavam apenas com suas próprias forças, como foi o caso de Manetheren. No fim do conflito, nenhuma das nações do pacto sobreviveu aos ataques e o continente inteiro foi remoldado. Mais um exemplo aí da história cíclica, né? Então a gente acabou de... E também das consequências, né? Não é porque o Tenebroso foi ali selado de volta na fenda que os Trollocs simplesmente caíram mortos, né? Não foi o final de Game of Thrones em que o Rei da Noite morreu e aí todos os minions dele caíram mortos, né? Os Trollocs ainda estavam vivendo e muito bem, obrigado, lá na Praga, se reproduzindo, infelizmente. Né? Então, uma hora esse exército ia sair para o mundo. E aí, chegou a hora, né? Saiu. No caso, eles passaram centenas de anos, né? Se reproduzindo para criar um exército capaz de atacar, né? E talvez conseguir destruir de vez a humanidade. Então, eles ficaram bastante tempo aí nos seus covis, né? Que lá na Praga, em Shire Gul e tudo mais. Até essas bestas saírem novamente para arrasar o continente. Tem uma teoria, né? A gente sabe mais ou menos. Tem uma teoria que tenha causado a Guerra dos Trollocs. Vocês sabem de alguma? O nosso querido Alan Moore Tedronine, lista, né? Talvez quando ele... Dizem rumores que ele não teria sido aprisionado 100% quando Lúthien selou a fenda, né? Que ele mais ou menos sairia a cada 40 anos e aí ficaria no mundo por um certo tempo e aí depois voltaria para a fenda. Então se especula que na verdade tenha sido ele que liderou os exércitos dos Trollocs, ajudou a causar o caos político nas nações. Então tem essa teoria de que o Ishamael puxava as cordinhas por trás, o que eu acho bem legal. Porque, tipo assim, a gente se pergunta, tá, mas como é que os Trollocs, eles sobraram um monte de Trolloc depois da ruptura e eles ficaram todos na Praga, né? E como é que eles se reuniram, conseguiram formar um exército super grande, capaz de destruir a humanidade, sabe? Tipo assim, não faz muito sentido a não ser que tivesse alguém muito poderoso por trás. Então eu acho essa teoria de que o Ishamael estava por trás, né, disso, bem plausível. E eu acho muito legal, sabe, sobre os Trollocs, porque a Roda do Tempo é um exemplo de que só você destruir o vilão não destrói todos os outros problemas, né? Então, ao invés assim de ter destruído, encurralado ali, prendido o vilão que é o Tenebroso, né, que é a sua influência novamente, e também os abandonados que tocavam terror, não acabou com os problemas, né? E aí eles tiveram muitas consequências depois disso, tanto é que eles demoraram muito para se reerguer. E não só a insanidade dos Aes Sedai, mas também as criaturas que eles criaram, que eles deram vida, né? E essas criaturas ficaram um bom tempo ali se escondendo, de tempos em tempos saía, tocava um pouco um terror, mas voltava e continuava se escondendo. E a gente sabe que tinha ali alguém por trás tentando manipular eles novamente para investir. Então eu gosto muito, sabe, de ver que mesmo destruindo o vilão, as criaturas continuaram, as consequências continuaram. Essa é uma das coisas assim que eu mais gosto na história assim da Roda do Tempo, sabe? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre dois grandes acontecimentos da época da Guerra dos Trollocs, que foram quedas de duas nações em específico. Vamos começar primeiro com a queda de Manetheren, né? A gente fala tanto Taishar Manetheren, mas já falamos um pouquinho, aliás, bastante, sobre a construção de Manetheren, a constituição da nação, e agora vamos falar um pouquinho sobre a queda dela, uma das coisas mais tristes e desesperadoras de todo o conflito. Na época lá do
da Guerra dos Trollocs, né, por volta do ano 1000. Lembrando que a Guerra dos Trollocs durou mais de 350 anos, então foi uma guerra que se estendeu bastante, teve seus altos e baixos, suas várias frentes de batalha, mas ali perto do fim da guerra, a nação de Manetheren era governada pelo rei Aemon Alcaar Thorin e pela sua mulher, a rainha Eldrene Aelan Aikarlan. E Manetheren, como a gente já viu, era uma nação muito forte no quesito militar, então ela era uma das grandes opositoras dos Trollocs. Os exércitos da Mão Vermelha estavam em todas as frentes de batalha. Manetheren se preocupava em dar esse apoio às nações, porque eles sabiam que se eles ficassem escondidos, uma hora os Trollocs iam voltar e iam acabar com as outras nações para depois se voltarem contra eles. Então eles aproveitavam qualquer oportunidade de entrar em batalha em auxílio das demais nações para, né, ajudá-las e terminar com a ameaça de uma vez por todas. Mas os governantes e a população de Manetheren não esperava que a derrocada final se viesse por meio de uma traição, inclusive de alguém que, na verdade, deveria estar ali para guiar o mundo. Né? Mas já a gente fala sobre quem foi o traidor ou a traidora que relegou Manetheren às hordas dos Trollocs. Antes do Aemon subir ao trono, né, o seu pai, o Caar, ele já havia sucumbido nas terras da fronteira, ali depois do ataque à nação de Adrihol. E aí ele teve que tocar o barco, né, junto com a sua esposa Eldrene, também chamada de Rosa do Sol. Era uma Aes Sedai super poderosa e muito eficiente na condução da nação e tal, em apoiar o seu rei. Só que a Águia Vermelha de Manetheren, né, desde o reinado do avô, como eu falei, ela estava sempre em todas as batalhas. Mas certo dia, quando esse exército estava fora da nação, eles ouviram os rumores de que os Trollocs haviam cercado a nação, estavam se encaminhando para Manetheren, se encaminhando para a capital. Então os exércitos ali da Mão Vermelha, o rei, eles logo voltaram correndo para as suas terras, esperando já encontrar tudo arrasado, porque eles não sabiam se iam chegar à frente dos Trollocs. Mas, por fim, eles conseguiram chegar um pouco à frente dos Trollocs e fizeram ali a sua, digamos assim, a sua resistência, a sua última, digamos assim, posição final, ali perto do rio Tarendelle. Então eles ficaram assim de frente para o rio, né, de costas para o rio, aliás, e aí encarando o exército dos Trollocs, né? Ele enviou, o rei Aemon enviou mensagens para todas as nações possíveis, para cada facção, para cada região, para ver se alguém viria em auxílio deles, né? Então eles ficaram ali esperando, de costas viradas para o rio, encarando os exércitos dos Trollocs, resistindo às investidas dos Trollocs por dias e dias e dias, mas não viam. Nenhuma outra nação chegou ao resgate de Manetheren. Então acabou que eles tiveram que atravessar o rio depois de, né, aguentarem mais de 3 dias de cerco e embates e investidas, já com o exército muito debilitado. Tiveram que atravessar o rio correndo, quebrar e destruir as pontes que cruzavam o rio e fugir ali pelas florestas, pelas montanhas, né? Tinha os caminhos das montanhas, então era até uma vantagem para eles que conheciam aquela região, conseguirem se embrenhar na floresta e nas regiões montanhosas. Ali na capital, a rainha Eldrene estava organizando uma resistência, fortificando os muros da capital, acalmando o povo, né? Organizando a cidade, basicamente, num tempo de pânico total. Mas chegando ali ao campo de Aemond, onde, né, é um local muito conhecido hoje para a história, ocorreu a última resistência de Manetheren. E quando eles tiveram que resistir com o pouco que eles tinham, nenhuma nação veio ao resgate deles, e eles tinham que resistir com o pouco que lhes restava, né? Os exércitos debilitados, cansados de tanto correr, de tanto fugir, de tanto resistir aos Trollocs, aos Myrddraal, aos Drakkar, às Senhoras do Medo, aos Amigos das Trevas, todo o séquito do Tenebroso reunido contra a nação de Manetheren. Ninguém sobreviveu àquela batalha. A rainha Eldrene, lá na cidade, sozinha, sentiu quando o esposo dela, o rei Aemon, morreu, e o coração dela morreu com ele. Tomada por uma fúria gigantesca, ela canalizou mais do que conseguiria do poder único e explodiu basicamente todos os exércitos dos Trollocs que estavam ao redor, e se explodiu junto. Ela canalizou mais de saidar do que jamais seria possível para uma mulher, e aí tudo
no local foi destruído, a cidade, os exércitos, tudo que existia de Manetheren, da capital, se perdeu ali, naquela explosão gloriosa de muita tristeza e fúria da rainha Eldraine pela perda do seu marido, da sua nação, do seu povo, né? As forças do Tenebroso foram obliteradas, claro, e nunca mais Manetheren se voltou a reerguer. A traição que a gente mencionou no comecinho foi exatamente por conta de uma Aes Sedai, não só uma Aes Sedai, o trono de Emerlin da época, a Tetsuana Sedai, que era da Aja Vermelha, ela tinha uma meio que inveja, ciúmes da rainha Eldraine, que também era uma Aes Sedai, já tinha passado pela Torre Branca, tinham ciúmes, não sabemos se é por conta do poder da Eldraine, da beleza, do poder político que ela carregava, se era por conta do marido Aemon, não sabemos, mas era uma questão de ciúmes. E aí ela, de propósito, ela impediu que a ajuda chegasse à nação, chegasse a Manetheren, por conta dessa inveja meio doentia, meio irracional que ela tinha. Quando as Aes Sedai descobriram a traição terrível da trono de Emerlin, ela foi estancada, removida do seu posto e passou 3 anos varrendo os chãos da Torre Branca até morrer. Porque quando uma pessoa, quando ela é estancada ou amansada, né, e perde sua conexão com o poder único, ela não tem muita mais vontade de viver, né, ela meio que definha. Então a Tetsuana Sedai passou 3 anos varrendo o chão da Torre Branca e definhando por conta de sua traição, até sucumbir. Eu tô chorando aqui. Mano, ninguém da Ágia Vermelha se salva, né? Incrível, meu Deus. O caso de ciúmes e inveja, uma nação inteira, tipo, foi destruída, sabe? A nação mais forte de todas, é muito foda. Eu lembro quando... Não dá pra defender, né? Essa parte eu acho bem marcante. Tem a Moiraine narrando, né, a queda de Manetheren no Olho do Mundo, se eu não me engano, é o capítulo 5. Algo assim, logo no início do livro. Isso é o capítulo Histórias da Roda. Isso, Histórias da Roda. Capítulo 9. 5. E 9? Tá. E é bem, tipo assim, é bem legal. A gente mal inicia na série do mundo, a gente já vem com uma história de uma nação que foi destruída, sei lá, 2000 anos antes da Nova Era. E a queda de Manetheren é bem trágica, né? Muito trágica, porque era a nação mais forte, mais bela, e pereceu do jeito que foi por causa de uma traição. Junto com as outras, né? Muitas outras 5 nações foram destruídas durante a guerra. Mais 5 caíram depois, pelas consequências da guerra. E, sei lá, eu acho muito triste essa história de Manetheren. É bela e triste, sabe? De a nação mais forte a ser uma das primeiras a ser destruída. Eu lembro que quando eu li essa parte eu fiquei mega emocionada. Acho que eu li umas 2 ou 3 vezes, assim, repetidamente, sabe? Foi a partir daí que eu comecei a enxergar a riqueza do mundo, sabe? E agora, indo para a segunda e última história marcante de queda de alguma nação, foi a não queda por meios pela via da força militar, mas uma queda pela corrupção dos seres humanos, que foi com a nação de Aridol. Aridol é um nome meio esquisito, talvez vocês não estejam reconhecendo, mas para vocês que já leram o primeiro livro da saga, Aridol foi a nação que deu origem, né, ali a cidade de Aridol, digamos assim, a capital, a nação que deu origem a Shadar Logoth, essa localização bizarramente maligna que conhecemos aí logo no primeiro livro da série, que provavelmente vai ter um destaque bastante importante na primeira temporada da série, já que o nome traduzido de Shadar Logoth é um dos títulos de episódio que nós temos da primeira temporada. Então, muita atenção na história da corrupção de Aridol. E ali, quando eu mencionei que o pai do rei Aemon, ele havia morrido porque tinha fugido de exércitos, de ataques de Trollocs à cidade ali de Aridon, nas terras da fronteira, né? E foi exatamente nesse período da corrupção da nação. Tudo começou ali quando, né, o rei Balwen Mael, ali da nação de Aridol, ele conhecido também como Mão de Ferro, uma pessoa não tão agradável, não tão benevolente, ele recebeu na nação um tal de homem chamado Mordeth. Era uma figura sombria, esquisita,
esse cara chegou justo num período muito tenso na história lá da Guerra dos Trollocs com relação a Aridol, né? A nação estava sendo muito atacada e o Mordeth chegou bem nessa hora, né? O rei recebeu ele, não se sabe de onde, mas recebeu ele na sua corte. Então Mordeth ele sussurrava nos ouvidos do rei, né, conselhos e acho que ordens diretas, ali meio como o Grima, a língua de cobra ali do Senhor dos Anéis, que governava ali por baixo dos panos a nação lá de Rohan. Então, cada vez mais o povo de Aridol e o clima na cidade ficava mais denso, mais sombrio, mais assim, opressor, as leis que o rei passava, as justiças que ele deixava de aplicar, ou justiças meio tortas. Então, cada vez mais a sociedade de Aridol, o pessoal ali da cidade, ia abandonando a luz, se voltaram contra a luz. Até que dizia-se, né, que as pessoas, depois de ver essa corrupção da cidade, diziam que seria melhor que os Trollocs invadissem a própria nação do que verem o povo de Aridol invadindo. Então eles se tornaram tão corrompidos pela sombra por conta dessas ordens, desses conselhos do tal do Mordeth. Até que o rei de Manetheren, na época, que era o rei Kaar, pai do Aemon, ele chegou à capital de Aridol para uma missão diplomática, uma coisa assim, em busca de alianças, conversar sobre, né, a situação difícil que todos estavam passando, até que ele foi preso, foi arrastado para os calabouços por ordem do Mordeth, né? O rei mandou isso, mas obviamente essa ordem veio do Mordeth. E aí, já mutilado, preso, o rei Kaar de Manetheren conseguiu escapar, fugiu, e nunca se sabe mais ou menos o que ocorreu com ele ali nas terras da fronteira. Provavelmente foi pego pelos Trollocs. Quando as forças de Manetheren chegaram de volta à cidade para recuperar o seu rei, né, ver o que estava acontecendo, eles encontraram a cidade com os portões arrombados, não havia mais ninguém, pela cidade vagava apenas um vento, uma névoa, que não era uma névoa comum, era uma névoa com propósito. Então ela saía pelos corredores, pelas ruas e vielas da cidade, e tudo que essa névoa tocava tinha sua alma sugada por ela. A névoa ficou conhecida como Machadar, e era uma névoa que encorpava toda a maldade, toda a podridão, toda a corrupção da cidade de Aridol, que não se sabe muito bem o que aconteceu ali, né? Não há nenhum registro do que aconteceu ali entre a prisão do rei Kaar, provavelmente algum ataque dos Trollocs, ou a cidade mesmo se voltou contra si mesma, e aí surgiu essa névoa meio que senciente, que vaga pela cidade até os dias de hoje, consumindo a alma de todos aqueles quem ela toca. Até mesmo as crias da sombra têm medo de entrar em Aridol, que hoje em dia é conhecido como Shadar Logoth, que significa onde a sombra espreita. Então, é uma cidade muito bizarra, sombria, um quê de terror muito legal que a Roda do Tempo tem. E, na verdade, foi a corrupção humana. Não se sabe quem era esse Mordeth. Existem teorias, mas não se sabe muito bem quem ele era. Mas ele causou essa corrupção da cidade de um jeito bizarro, que deu à luz esse fenômeno esquisito que a gente nunca viu em A Roda do Tempo. Esse espírito, essa névoa que suga a alma das pessoas. Então, quando ela tem as suas almas sugadas, elas não reencarnam mais. Então, é a morte definitiva. É um negócio muito bizarro. Eu adoro essa parte de Shadar Logoth. Eu gosto bastante da história de Aridol, né? E como ela não foi destruída de fora para dentro, né? E sim de dentro para fora. A partir de seus próprios cidadãos. Eu acho uma cidade muito foda, muito sombria. E toda essa aura maligna, maculada que ela tem. Que eu acho ela... uma história muito trágica e, tipo assim, é bem bizarro até a sombra ter medo, né, de adentrar Shadar Logoth. Todas as cenas da série onde são bem dadas na cidade são cenas bem incríveis e, tipo, pela descrição que o Jordan faz, dá pra perceber essa aura maligna, né, essa aura bizarra, como se os personagens estivessem sendo espionados a todo momento, como se existisse algo lá, sabe? Uma presença em todo lugar que eles vão. Eu acho realmente muito foda, é muito bizarra essa cidade. Não gostaria de visitá-la em nenhum momento. Tô muito ansiosa pra saber como eles vão adaptar isso, sabe?
porque eu queria muito um clima de terror, sabe, de suspense nesse episódio. E, gente, eu tô muito ansiosa, eu fico aqui viajando pra saber como que eles vão dar vida pra esse lugar. Mas é um dos episódios que eu tô mais ansiosa pra ver. Bom, pessoal, então, depois de tudo isso aí que aconteceu, né, agora a gente vai falar um pouco sobre o fim do conflito e um pouco sobre o pós-guerra. Depois de quase 300 anos de conflito, as guerras dos Trollocs chegaram ao fim quando as criaturas foram derrotadas na Batalha de Maigande e, em seguida, forçadas a retornar a seus covis na Praga. A batalha foi liderada por Hashima Kerenmosa, nascida em cerca de 1150 depois da ruptura. Ela foi uma Aes Sedai da Aja Verde, que foi elevada ao trono de Amyrlin em 1251 depois da ruptura. Sua origem como Verde é inegável, já que ela preferia liderar pessoalmente as forças da Torre Branca no campo de batalha, obtendo várias vitórias, até infelizmente sucumbir na Batalha de Maigande, onde seu corpo foi encontrado cercado pelos corpos de seus 5 guardiões e por centenas de Trollocs e Murdrals mortos, além de nada menos do que 9 Senhores do Medo derrotados. Eu queria pausar porque essa mulher é muito fudidona, mano. Imagina, 5 guardiões, uma árvore poderosíssima, matou essa centenas de Trollocs e não sei o que, e vários senhores do medo, ou seja, pessoas que canalizam também. Essa mulher é a minha heroína. Eu queria um spin-off só sobre a Hashima Kerenmosa, Trono de Amyrlin. E eu também, viu? Enquanto eu tava aqui estudando pra gente gravar esse podcast, eu fiquei muito chocado com essa Amyrlin City, né? Essa trono do Amyrlin, porque, porra, foda pra caralho. Imagina a batalha que foi isso. E eu queria a descrição dessa cena, sabe? Dessa batalha até a morte dela. Eu tenho certeza que foi, tipo, super, ultra, mega épica. Ela é a personificação da Aja Verde, né? Porque a Aja Verde é isso, é uma Aja, assim, de batalhas, por isso que ela tem muitos guardiões, sabe? Então eu também ia gostar muito de ver uma descrição dessa batalha, ia ser incrível, gente. A Aja Verde é aquela que cai na porrada, né? Não tem medo de ir pro campo de batalha e morrer se for necessário, assim como a Hashima morreu, infelizmente. Sim. Então, continuando, né? Nenhuma das nações do pacto saiu ilesa da guerra. Muito da civilização que prometia ser uma nova era das lendas foi destruída e a humanidade teve que se reinventar mais uma vez. Algumas nações, como Aelgar, Erharon, Essênia, Jaramid e Safer, conseguiram não colapsar durante a guerra, mas saíram desse período bem mais fragilizadas em meio ao caos. Tar Valon, por outro lado, se manteve unida e saiu das guerras dos Trollocs com uma influência consideravelmente maior sobre o mundo ao seu redor, já que ajudou muitas das nações na batalha contra os exércitos do Tenebroso. Cerca de 50 anos depois de todo esse tumulto e carnificina, novas cidades começaram a se erguer nas cinzas das nações destruídas. Algumas dessas cidades, quem está lendo a série ou já leu vai reconhecer, que são as cidades de Tanchico, Carien, Caemlyn, Ebuldar, Ilian e Tyr, que são alguns dos novos centros de civilização que puderam se estabelecer depois de tanta dificuldade, tantas batalhas, tantas mortes, tanta evolução aí desse mundo da roda do tempo. O pessoal de Randland não tem paz 1 minuto sequer. Eu tenho pena deles. Literalmente, né, coitados? Puta que pariu. O mundo tinha acabado de ser destruído, tava tentando se reerguer ali, já veio uma guerra com essas bestas aí. Porque a gente tem 10 nações, né, 10 países, e aí depois da Guerra dos Trollocs, a gente tem o surgimento de 29 novos reinos, né? Isso é muito comum, dá pra fazer uma relação, por exemplo, quando o Império do Alexandre o Grande, quando o Alexandre o Grande morreu, né, seu império foi dividido em 5 reinos, né, cada reino ficou com um general diferente, e a mesma coisa aconteceu aqui nas 10 nações, de 10 a gente passou para 29 reinos, provavelmente aconteceu de governantes serem morridos, né, os reis ou as rainhas ou até mesmo membros do conselho, e acabou surgindo novos reinos diante dessas novas nações. Durante os anos livres, que vai ser o tema do nosso próximo episódio.
Então, pessoal, agradecemos aí pela audiência em mais um episódio do Povo do Dragão. Estamos aí nos aproximando cada vez mais da Terceira Era. Começamos lá da Era das Lendas, nossas expectativas com a série de TV. Estamos caminhando aí numa linha cronológica certinha. Então, se vocês puderem, comecem a ouvir os episódios na ordem de numeração mesmo. Então, no próximo episódio, vamos dar um gostinho aqui, falaremos sobre Arthur Asa de Gavião e seu Império Continental, e sobre falsos dragões, intrigas com a Aes Sedai, Shantian, Shara, todas essas regiões vão aparecer também no episódio. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, sigam a gente lá, nossos twitters pessoais e as redes do Povo do Dragão estão aqui na descrição do episódio. Vocês conseguem encontrar nossos episódios em vários agregadores de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcasts, temos nosso canal no YouTube também, que vocês podem ouvir por lá. E é isso. Taishar Manetheren, hoje mais do que nunca.